Pessoal, vamos criar então a armadura, parte mais bacana aí na hora de fazer a animação. Então vamos fazer essa primeira etapa, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Posicionar o cursor 3D mais ou menos aqui no centro do personagem, aqui também. E vou inserir o primeiro bond. Então vou fazer o seguinte, ó, Shift A, aqui aparecem as opções, né? Vem aqui no Armature, Single Bond. Não estou vendo, então vamos ativar aqui o X-Ray. Vou rotacionar esse primeiro bond, fixando a movimentação no eixo X. Então é RX, né? 90 graus. Trazer ele aqui para trás. Vou ativar aqui o name. Vou alterar já até o nome dele. Ó. Vou chamar ele de esqueleto. Ativar o name aqui também, que mostra o nome do bond. Pressionar o Tab para entrar em modo de edição. A primeira pontinha aqui já está selecionada, então vamos começar a fazer extrusão. Então, primeira extrusão para cima, ó, fixar a movimentação aqui no eixo Z. Mais uma, pescoço dele. Mais um, bond que vai controlar a cabeça dele. Vou ajeitar aqui, ó. Na vista lateral você vai ajeitando. Para ficar mais ou menos no centro, né? Então vou criar agora a parte aqui do braço dele e tal. Como na Mesh tem aquele espelhamento, o Mirror, o modificador Mirror, aqui também tem um tipo de Mirror. Se a gente vier aqui, ó, vamos fazer a extrusão desse bond, tá? Então seleciono ele, vem aqui embaixo, ó, tem aqui Armature Options, tem XX Mirror, vou selecionar aqui. E agora, normalmente a gente faz extrusão simplesmente pressionando o E, eu vou pressionar Shift E, tá? Então, ó, mudo para um lado, ele faz espelhamento, faz tudo igual para o outro. Então, posiciono aqui, acerto aqui na vista lateral, Shift E. Na verdade, aqui nem precisa mais fazer Shift E, tá? Só pressionar o E de extrusão aqui, ele já vai fazer a extrusão certinha. Aí a gente vai ajeitando aqui na vista lateral. Novamente, extrusão. E uma última aqui, parte da mão dele, tá certo aqui. Agora a parte aqui da cintura dele, ó. Pegar aqui, ó, esse pontinho. Shift E. Posiciono aqui. E de extrusão. Vamos acertar aqui a posição antes, ó. Pego aqui, E de extrusão. E aqui, uma última extrusão, que é a parte que vai controlar o pé dele. E só uma coisa aqui, então aproveitar que já está aqui, ó, vamos criar um bond de controle. Fazer uma extrusão para baixo, fixei a movimentação no eixo Z e deixei ele aqui. Esse bond aqui está conectado, certo? Vou pressionar esse aqui para cancelar. Só que eu quero desconectar ele do resto do esqueleto, né? Então, eu posso vir aqui no painelzinho Bond. Aqui tem Relations, painelzinho Relations, que são os relacionamentos. E aqui no parentesco, ele está associado ao Bond underline L.003, que é justamente esse aqui, ó, Bond underline L.003. Ficou melhor ver assim, né? Para desfazer o parentesco, simplesmente vem aqui, ó, apaga esse nome, ó. Pronto, está desfeito. Esse aqui, a mesma coisa, ó. Só para vocês verem, ó, pressionar o G aqui, mover, está desconectado e o outro está conectado. Outra forma de desfazer isso daí é pressionando Ctrl P. Ctrl P eu vou unir, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Ctrl P eu uno, Alt P eu desfaço o parentesco. Tem essa opção aqui, ó, Clear Parent. Então, ele desfez aqui também. Então, agora os dois estão livres. Vamos deixar assim que esses bonds, eles não vão controlar a mesh, eles vão controlar o esqueleto. Eles servem mais ou menos de apoio para uma coisa bem bacana que vocês vão ver mais para frente. Ó. Vou deixar só com uma tela agora. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Acho que é isso. Eu ativei aqui os nomes.
Mas o que é o ideal quando você está trabalhando com bonds? São sempre muitas coisas e é difícil vocês saberem exatamente como que vocês estão controlando, qual a parte do corpo, qual o osso. Então é sempre bom vocês nomearem ele de acordo com a parte que eles controlam. Por exemplo, esse primeiro aqui, o de cima, cabeça, depois pescoço, tórax, cintura, sei lá, antebraço direito, esquerdo, e por aí vai. É sempre bom vocês fazerem esse tipo de nomenclatura. Aqui eu não fiz nenhuma para poupar um pouco de tempo e também por outro motivo. Se a gente altera isso daqui logo no começo, costuma dar alguns erros. Então eu particularmente gosto de deixar assim por default, deixar esses nomes assim, depois mais para frente eu altero. Então eu vou criar agora o parentesco. Ó. Primeiro eu seleciono a mesh, depois eu seleciono o esqueleto. Pressiono Ctrl P, ele vai vir aqui a opção Set Parent To, grupo Armature Deform, e dentro desse grupo aqui ele tem diversas opções. Só que a que nos interessa é essa daqui, ó, With Automatic Weight, que foi a que a gente viu por último lá, aquela de pintura, que é a melhor para a gente trabalhar com esqueletos, tá? O controle é mais preciso. Então vou escolher essa opção que ele já vai criar automaticamente para a gente. Isso não quer dizer que a gente não precise fazer nenhum ajuste, tá? Geralmente precisa. Pronto, agora as duas coisas já estão associadas. Se eu selecionar só a minha mesh aqui, ó, e vir no painelzinho aqui, ó, modificadores, tem o Surf, o Mirror, e ele adicionou aqui automaticamente o Armature, para fazer a conexão entre as coisas. O Bind to dele ficou Vertex Group, que a gente já viu. E agora eu vou selecionar o esqueleto, vou vir em Pose Mode, que é o modo de trabalho mesmo, né, de fazer pose. Vou pegar um Bone e vou fazer, ó, torcer ele aqui, ó, funcionou. Então ele já está torcendo corretamente, ó. Ó, por exemplo, essa parte aqui, ó, se vocês perceberem, quando eu altero aqui, rotaciono essa perna aqui dele, ele também afeta a parte da cintura. Isso não deveria acontecer. Então, se a gente quiser corrigir isso, como que eu faço? Vou lá no Weight Paint. Ó. Deixa eu ver uma coisinha aqui. É isso. Vou pegar aqui então a Mesh. Peguei ela. Venho aqui, ó, Weight Paint. Vou selecionar o Bone. Ó. Clico sobre ele. Vocês estão vendo que aqui essa parte de cima está amarelinha. Ele ficou vermelho aqui do outro lado por causa do mirror que a gente está utilizando aqui no esse mirror, tá? Então isso aqui eu não vou me preocupar não, mas com essa aqui de cima sim, ó. Então eu vou escolher aqui a opção, ó, Blend para Subtract, para ele remover, tá? Eu vou pintar aqui, ó. Não quero que ele afete essa área. Ele não tem que afetar. Pintar aqui atrás também, ó. Vocês podem perceber que eu estou pintando de um lado e do outro está apagando também, é por causa do mirror. Quando eu falo mirror, é o modificador que está na malha. Pronto, vamos testar. Ó, agora já está pegando bem menos. Ó. Dá para fazer um trabalhinho melhor aqui, tá? Com o Weight Paint. Eu vou deixar assim por enquanto. Ó. Aí já está ficando legal. E o que é costume de se fazer? Quando eu coloco o modificador Mirror, eu já terminei ele, já espelhou para o outro lado, não vou fazer nada que tenha de um lado que eu queira repetir. Então, o efeito do Mirror já acabou, já chegou no seu limite. Geralmente, quando a gente chega nesse ponto, a gente vai lá e aplica o Mirror, já que eu não vou mais utilizar a função dele. Então, eu poderia vir aqui, ó, e aplicar o Mirror. Aí, depois de ter feito isso, aplicado o Mirror, eu poderia renomear os bones de acordo com a minha vontade e com uma nomenclatura que faça mais sentido. Se vocês fizessem isso antes de aplicar o Mirror, costuma dar alguns problemas. Então, eu prefiro fazer assim. Primeiro eu aplico o Mirror, depois eu altero o nome dos bones, tá? Aqui eu não vou fazer não para não perder muito tempo, tá? Mas só para vocês saberem. Então, vou fazer o seguinte agora. Só para vocês verem aqui, ó. Eu adicionei esse bonezinho aqui embaixo, que eu falei que era um bone de controle. Esse bone aqui, a gente vai aplicar um IK. O que é um IK? É um controle de cinemática inversa. Porque como funciona no um controle de cinemática direta? Só para vocês saberem.
Eu não entendo muito bem de mecânica, mas a coisa é mais ou menos assim, ó. Quando eu pressiono aqui, ó, seleciono esse bone e faço uma rotação aqui, ó, estou pressionando R para rotacionar, tá? O que que acontece? Existe um efeito de cinemática direta, que o pai faz o filho também rotacionar. Então, a posição final do filho depende da rotação, depende da movimentação do pai. É isso que acontece. Quando é uma cinemática inversa, é justamente o inverso. Então, já dá para imaginar mais ou menos o que vai acontecer. Se eu altero a posição do filho, a posição do pai, quem vai ser alterada? Ele inverte os papéis, tá? Então, é como se o filho ganhasse o poder de alterar a posição do pai. É mais ou menos isso que o cinemática inversa funciona, faz, né? E qual que é a vantagem de eu fazer isso? Imagina o seguinte, ó. Para eu fazer esse pé desse personagem dar um passo, por exemplo, eu vou ter que rotacionar aqui um pouco, rotacionar aqui e por aí vai. Só que existe um truque que a gente faz no processo de animação de personagens 3D, que é o seguinte: eu movimento simplesmente o pé dele e os outros bones vão acompanhar. Às vezes isso facilita bastante o processo de animação. Então, ó, outra coisa, ó, eu movimentei isso daqui e concluí, tá? A movimentação. Se vocês quiserem voltar para a posição inicial do esqueleto, vocês podem selecionar tudo, pressionar Alt R e Alt G se tiver feito alguma movimentação do tipo Grab, tá? Então aqui voltou para a posição original. Então vamos criar esse parentesco aqui do tipo IK. O parentesco desse daqui vai ser com esse daqui. Então seleciono ele, depois seleciono esse outro. Posso pressionar aqui, ó, Shift I, que é o atalho para ele adicionar o IK. Ele vai aparecer essa opção aqui, To Active Bone. Você confirma só, ele vai ficar amarelinho aqui, ó. Aqui faz a mesma coisa. Primeiro o bone de controle, depois o bone do pé, Shift I, To Active. Se vocês quisessem colocar isso manualmente, vocês teriam que vir aqui no painelzinho aqui de Bone Constraints e adicionar uma... Aqui eu clicar em Add Constraint e aqui tem a Inverse Kinematics, que é o IK, né? Cinemática inversa. Aí vocês simplesmente configurariam aqui o Target, é o esqueleto, que é o nome que eu dei para minha armadura. O Bone, que é esse nomezinho aqui, ó. Bone, underline L.003. Bone, underline R.003. E quem controla são esses aqui, ó, que é o 004, tá? Que eles estão como Bone aqui, ó. Então eu aplico o IK nesse Bone e coloco isso daqui aqui, com esses nomes aqui. Certo? Terminou a configuração? Não. Por quê? Quando eu adiciono um IK, ele automaticamente vai fazer uma associação desse ponto com o bone principal, que é esse daqui, que é o primeiro bone que eu inseri dentro desse personagem, tá? Que está em posição invertida. Se eu alterar aqui, ó, selecionar um bonezinho, deixar na vista lateral mesmo, pressionar o G para movimentar, ó, ele tenta movimentar tudo, ó, porque ele está associado, o bone do pé está associado lá a esse daqui. E eu não quero que ele fique associado àquele. Eu quero que, ao mover o pé, ele mova também a canela e a coxa. Só isso. Então, clico aqui, ó. Se eu deixar o Chain Length 0, ele vai procurar o mestre. O mestre está na posição 0, que é o primeiro. Mas se eu falar assim, não, eu quero que chegue só até a coxa, eu vou falar aqui, ó, 1, 2, 3. Por que 3? Porque ele é o bom 1, 2, 3. Então agora o efeito dele vai ser só aplicado até a coxa. Então vou movimentar aqui na vista lateral de novo, ó. Pressionar G. Então ele movimenta só a coxa, que é o que tem que acontecer mesmo, ó. Ó, tá tendo essa deformação aqui, ó, na mesh. Dá para reparar, né, que tá ficando meio deformado aqui. Isso aqui depois com o Weight Paint a gente tira, tá? Então, ó, movimentei o pé, ele já movimentou também a coxa e a canela dele. Desfazer. E aqui a mesma coisa, ó. Deixar aqui com 3. Esse K está pronto. E tem outra coisa, ó.
aproveitar e falar nesse vídeo, ó. Imaginem só o seguinte. Vou pegar esse daqui. Uma perna, ela só rotaciona, ela não faz esse tipo de rotação, ó. Não dá para rodar o joelho para trás. Ele só faz esse tipo de dobra. Então a gente tem que fazer esse controle também, hein? Facilita na animação. Então vamos fazer esse tipo de controle, ó. Vou clicar aqui, ó, sobre esse bone. Eu venho aqui no painelzinho Bone. Aqui embaixo eu tenho um grupo chamado Inverse Kinematics. E vou falar para ele o seguinte, ó. Primeiro eu vou alterar aqui, ó, para orientação para normal, só para facilitar na visualização, tá? E vou falar que esse cruzamento aqui, ele só faz movimento de rotação no eixo X. Para fazer isso, eu vou desmarcar, vou falar que ele não faz movimentação no eixo Y, nem no eixo Z. Só faz no eixo... Ó, ativar aqui, ó, a rotação para vocês verem. Ele só faz aqui, tá? Ó. Opa. Não, aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, não movimenta. Se eu pegar também no azul, ó, também não movimenta. Só nesse eixo aqui. Então eu já fiz um controle. Só limitei simplesmente ao eixo X. Por que eu alterei aqui para orientação para normal? Porque aqui a gente conseguiria ver a linhazinha vermelha, que é o eixo X, o azul e o verdezinho aqui, que é o eixo Y, tá? E eu ativei também aqui, ó, o Rotate, para que apareçam essas bolinhas. Só que também vamos fazer outra limitação, para que ele não faça isso, ó. O joelho não dobra para trás. Então, clicar aqui em Limit, aparece essa linha vermelha maior, né? E aqui, ó, eu posso diminuindo, ó, isso daqui, que é a dobra que ele faz. Para cá, é 180 mesmo. Vou deixar em 180 graus, menos 180 graus. E essa daqui, ó, eu vou tirar. Deixar em 0. Porque agora, ó, ele rotaciona só para frente. Ó. Se eu tentar para trás, ó, ele não vai. Isso facilita na hora de animar. Agora eu vou fazer aqui também, ó, nesse bone. Eu também vou tirar aqui o Y e o Z dele, vou deixar só o X e colocar aqui o Limit. Ele apareceu aqui, ó, o vermelhinho. E eu vou fazer o seguinte, ó. Trazer ele mais ou menos para... deixar ele em 85, tá? Menos 85. E aqui também vou alterar. Deixar ele mais ou menos aqui, ó. Porque não dá para você trazer a ponta do seu pé e encostar aqui na sua canela, né? Então você... acho que até menos, mas vou deixar por aqui, ó. É o tanto de rotação que você consegue fazer. Ó. Então eu vou pressionar aqui agora o... na verdade, vou pegar esse bone aqui, ó. Ó. Pressionei o G para mover, ó. Tá vendo que ele não dá uma volta e para baixo, ó. Ele vem até aqui, ó, que é o limite. Se quiser diminuir, vocês diminuem lá no limite, tá? Então, ó, bacana são esses controles. Só que aí você vai ter que fazer esses controles para todos os bones, tá? Se vocês quiserem também adicionar uma cinemática inversa aqui para a mão, pode colocar, tá? Você vem aqui no modo de edição, adiciona um novo bone, coloca ele como IK e adiciona como fez no pé. Aí quando eu mover o filho, ele vai mover também o braço, o antebraço e tal, por aí vai. É comum a gente usar a cinemática inversa tanto para os pés quanto para as mãos, tá? Então, essa primeira parte está pronta. Eu vou publicar também no site isso daqui, esse modelo já com esqueleto. E no próximo vídeo a gente começa a fazer movimentação do personagem e gravar essas movimentações na timeline para gerar a animação propriamente dita, né? Então, no próximo vídeo a gente continua. Até lá!